Oi, meu povo, tudo bom? Quem está falando aqui é Carlinha Navarro, para quem não me conhece ainda. Eu sou produtora cultural e eu adoro passar aqui para te dar dicas de produção cultural, para te ajudar a viver de produção cultural, ter uma vida bem tranquila, só fazendo o que você ama, que é produzir eventos culturais. Eu já faço isso há um tempão e aí eu tenho muita experiência, eu vou trocando essa experiência aqui com vocês, para ajudar vocês a caminhar de uma forma mais fácil e não cair nos perrengues que eu caí, beleza? Seguinte, vamos direto para o conteúdo da gente. Primeiro, peraí, antes, deixa eu te falar uma coisa. Se por acaso você ainda não conhece o conteúdo que tem aqui nesse perfil, eu te desafio a seguir o perfil, a dar uma maratonada aí, porque tem muita informação que pode te ajudar na tua carreira de produção cultural, beleza? Vamos embora. Qual é o tema que eu vou tratar hoje? Uma coisa que vira e mexe, as pessoas me perguntam. Né? Sempre fazem uma pergunta tão engraçada, porque é uma pergunta bem estruturadinha. Perguntam assim, quais são os pilares da produção cultural? Eu acho lindo isso e vou falar hoje um pouquinho sobre os pilares da produção cultural. Né? Na produção a gente tem alguns pilares realmente que sustentam o produto cultural, né? Sustentam o nosso projeto cultural, nossa ação cultural. E na verdade a base do processo todo para um projeto cultural acontecer de uma forma mais tranquila, certo? São 4 passos que eu imagino, assim, que eu sigo, né, para o projeto cultural acontecer de uma forma mais estruturada, com uma base mais sólida, né? E estruturar, você pode me perguntar por que é importante a gente estruturar a ação cultural ou o seu evento cultural. Estruturar essa ação cultural, ela vai te dar tranquilidade para que você trabalhe com produção cultural, né? Já que se você quer ver de produção cultural, isso vai acabar virando sua profissão, né? Então, a própria produção cultural, ela já te dá um monte de motivos para arrancar os cabelos, porque tem muitas coisas que não estão no nosso controle, né? Então, a gente já tem um monte de coisa que está fora do nosso controle, coisas se vai chover, se não vai chover, se tem vento, se não tem vento. Essas coisas que a gente não consegue controlar, a produção cultural se depara o tempo todo com coisas assim. E se a gente não estrutura tudo que a gente tem controle, na hora que chegar a hora e que juntar com um monte de coisa que você não tem controle, vai ser muito mais difícil fazer essa caminhada na produção cultural, tá? Então, já que a nossa profissão dá pra gente descargas infindáveis de adrenalina, é importante que você estruture a sua ação cultural para você não juntar a adrenalina, uma adrenalina do que você não fez com uma adrenalina de uma coisa nova que vai chegar e um monte de abacaxi para descascar, tá? Como era quando eu não sabia que existia uma estrutura para fazer eventos culturais? Eu demorei algum tempo para entender que existiam subdivisões, digamos assim, nas ações de produção. E isso dificultou muito o meu trabalho logo no começo, né? Porque coisas básicas, tipo cronograma, tipo distribuição de função, ficava tudo muito confuso e eu em alguns momentos ou eu fazia o que não era da minha função ou eu cobrava de uma outra pessoa que não era da função dela, né? Ou pedia para fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com a função dela, e isso gerava um mal-estar, isso gerava um problema entre a equipe, né? Então, e às vezes tinha uma coisa ainda pior, que era eu não demandar essa ação para ninguém. E aí ficava sem fazer. Olha o perigo, que risco, né? Quando a gente estrutura a ação direitinho, a gente consegue enxergar tudo que a gente tem que fazer e tudo que as pessoas que estão trabalhando com a gente têm que fazer. E consegue enxergar também, né, o que é que eu vou fazer, o que é que o outro vai fazer. Essa distribuição de função é uma coisa muito importante. Quando eu não sabia que tinha uma estrutura, né, não tinha enxergado, digamos assim, não é que eu não sabia, eu não tinha enxergado que existia uma estrutura que eu podia seguir, que isso ia dar tranquilidade para a minha vida de produção cultural. Quando eu não enxergava isso, era tudo meio na doida e acabava tudo dando um monte de coisa errada, certo? E aí aprender a estruturar os meus eventos culturais foi mais ou menos como aprender a ler. Sabe quando você não sabe ler, que você passa por um letreiro assim na rua e você só vê um monte de desenho? Né? Depois que você aprende a ler, você consegue decodificar aqueles desenhos. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo depois que eu identifiquei como é a estrutura de um evento cultural.
né? Eu percebi que tudo podia ser muito mais fácil, né? Era mais ou menos como uma criança que está aprendendo a ler mesmo, né? Primeiro ela vai aprendendo devagarzinho, vai lendo devagarzinho, né? Reconhece uma palavra ou outra, mas no final ela já está lendo fluente, já está lendo em voz alta, em público. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o produtor cultural. Quando ele descobre a estrutura, quando ele descobre que ele tem que planejar, estruturar o evento cultural dele, descobre como estruturar, aí ele consegue começar a ler, digamos assim, e ele daqui a pouco vai exercitando e vai ficando fluente nisso. Foi assim que eu me senti, né? Quando eu consegui enxergar essa estrutura para fazer o meu evento cultural sem perrengue. Mas então, vamos deixar de blá 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 e vamos a eles, né? Que pilares são esses? Que estrutura é essa que eu uso para fazer produção cultural? Eu uso 4 pilares, né? São 4 passos que eu enxergo para fazer qualquer coisa das coisas que eu estou fazendo na vida, assim, eu enxergo sempre dessa forma. Que são planejamento, organização, coordenação e finalização, né? Esses são os 4 pilares que eu uso para fazer um evento cultural, né? O que é a fase do planejamento de um evento cultural? O planejamento é a alma do seu produto ou do seu projeto cultural. Planejar é organizar um plano ou uma planta ou um projeto. Nessa fase você vai precisar passar mais tempo sozinho, filosofando na frente do seu computador, do seu caderno, enfim, pensando do que agindo, né? Você vai realmente precisar investir seu tempo no seu planejamento e é o melhor investimento que você pode fazer, né? E é aí, nesse momento de planejamento, que você vai tirar os seus sonhos do campo dos sonhos e vai transformar a sua ideia, né, em um projeto, vai transformar a sua ideia em um evento de fato. É no planejamento que essa ideia se transforma, né, e passa a ser uma coisa que de fato vai acontecer, vai sair do reino encantado das ideias, tá? E é aí, nesse momento do planejamento, que você vai, quando você está transformando o seu sonho ou a sua ideia em um projeto, né? É nesse momento que você vai pensar quem é que pode pagar por ele, né? Quais são as características do meu evento cultural, né? Onde é que eu quero chegar com ele, né? Que tipo de transformação eu quero proporcionar na vida das pessoas. Isso eu vou pensar quando eu estiver na fase de planejamento do meu evento cultural, né? Agora vamos para a fase da coordenação. O que é a fase da coordenação? Bem, depois que você passou pela fase do planejamento, que você já sabe tudo que você vai realizar, né? Você sabe onde você quer chegar, você sabe quais as ações que vão acontecer no seu projeto, você já tem ele bem claro na sua cabeça, aí você vai começar a fase da organização. Nessa fase da organização, você vai visualizar quem vai fazer cada coisa, né? Você vai colocar um nome para cada função, para cada serviço, você vai ter vai ver tudo que você tem que comprar, né? O que você tem que alugar, você tem que se comunicar com o dono do lugar que você vai usar, né? Ver que tipo de legislação que rege ali para você fazer um contrato, se for preciso, né? Você vai ver se precisa pagar alguma coisa para alguém, o que você vai ter que pagar, que tipo de autorização você vai ter, tudo que você vai precisar para realizar o seu evento cultural. E é nessa fase que eu pego o meu checklist e deixo ele todo preenchido, né? Eu planejei, ou seja, na minha fase de planejamento eu criei um checklist e agora na fase da organização eu vou preencher todo esse checklist. Quando eu termino de preencher esse checklist, significa dizer que eu já fiz acordo com as pessoas, já liguei, já sei quem é que vai levar som, quem é que vai levar luz, né? Já sei qual é o espaço que eu vou usar porque eu preenchi todo o meu checklist. E aí, terminei de preencher meu checklist, terminou a fase da organização. E depois, a gente vai para uma outra fase, que é a fase da coordenação. A fase da coordenação é a hora de botar para moer mesmo, é a hora de botar para rodar o negócio. E é nesse momento que as coisas vão de fato acontecer. Por enquanto, você estava planejando, você estava dizendo para a sua equipe o que ia acontecer, mas agora as coisas vão acontecer na real. É nessa hora que você precisa ter muita disciplina, muita calma, né? Muita educação e respeito com quem está trabalhando com você,
para você poder ser o produtor top das galáxias. Porque é nessa hora que você é visto de fato. Essa é a pontinha do iceberg que aparece no trabalho da produção cultural, né? Se a fase de planejamento e coordenação são importantes para você conseguir fazer o seu projeto perfeito, a fase de coordenação é importante para que as pessoas vejam o seu trabalho, certo? E esse momento é a oportunidade que você tem de mostrar que você sabe trabalhar com profissionalismo e organização. E é isso que faz faz com que as pessoas queiram te contratar de novo. Sim, e sem gentileza, né? Nem pense que você volta, tá? Então, esse é um ingrediente importante. Foi-se o tempo que o produtor era aquela pessoa que gritava com as pessoas, falava alto, né? Que xingava palavrão com todo mundo e tal, né? Era sempre grosseiro. Não existe mais isso, tá, minha gente? Hoje todo mundo quer ser tratado com respeito, graças a Deus. Deixa a galera sendo tratada com respeito, que é muito melhor, né? Então, se você não trata as pessoas com respeito, você não vai ter nem fornecedores, nem contratantes querendo trabalhar com você, tá? E essa foi a fase da coordenação, a hora de botar para moer. E aí, o que a gente faz na fase de finalização de um evento cultural? Vamos lá. Você terminou a fase de coordenação, né? Depois que tudo aconteceu, o seu evento aconteceu, foi lindo e tal, né? Tudo aconteceu, tudo deu super certo, e aí vem a fase da finalização, né? Mas, para ser honesta com vocês, eu preciso dizer que a fase da finalização não começa muito bem quando o seu projeto acaba, porque levantar o que saiu de matéria de jornal, né? Quitar todos os fornecedores, fazer reunião de avaliação, tudo isso faz parte da finalização. Mas, na verdade, ela é a primeira fase a começar. Porque lá no começo do meu projeto, eu vou ter que pensar em como é que eu vou prestar conta de tudo isso que eu estou fazendo. Então, lá na frente, eu vou ter que pensar em como é que eu vou fazer um pagamento, que tipo de documentação eu preciso ter para esse pagamento, né? Se eu vou realizar uma ação, estou fazendo um projeto, como é que eu vou comprovar que essa ação de fato aconteceu? Então eu vou ter que fotografar, então eu vou ter que filmar, né? Eu vou ter que criar comprovações para o meu projeto. E é por isso que a fase de finalização ela começa lá no comecinho, né? Onde você pensa de que forma você vai criar comprovações para garantir que você vai conseguir dizer para as pessoas: eu fiz o projeto, eu gastei o dinheiro certinho, né? Então, comprovações são recolhidas ao longo de todo o projeto, de tudo que está acontecendo no seu evento cultural, tá? Apesar de ser a prestação de contas, apesar de ser um documento que você entrega quando o projeto acaba, né? Se for um edital ou uma coisa assim, ela tem que ser construída a partir do momento que você gasta o primeiro centavo, né? Porque você tem que recolher a documentação, né, de tudo que você está gastando, né, para o projeto, para colocar na prestação de contas. Então, o ideal é que você realmente vai juntando tudo de forma bem estruturada e organizada, né? E quando o projeto acabar, você vai estar com tudo na mão, vai estar com a prestação de contas toda prontinha, bonitinha, certo? Se deixar para você fazer depois, aí é treta, viu? Aí é um caos, você não encontra nada, a sua memória começa a falhar, você tem que fazer muitas buscas, e quando você está executando o projeto, você não precisa pensar nisso, as coisas vão acontecendo, vão aparecendo na sua frente, né? Você vai fazendo o projeto e naturalmente o fotógrafo já está lá, vai estar fazendo foto, então guarda as fotos, vai estar fazendo vídeo, guarda os vídeos, né? Gastei uma coisa, guarda os documentos, né? Você vai criando isso ao longo do processo que vai ser mais tranquilo, porque as coisas vão acontecendo, vão aparecendo na sua frente, né? Senão depois você vai acabar perdendo os papéis e aí o que é pior, você vai acabar tendo que devolver uma parte do dinheiro se você não conseguir de fato comprovar que você gastou direitinho, tá? Então, deixa eu dar um exemplo prático, tá? Vamos dar um exemplo prático do que eu faço na fase de planejamento. A primeira coisa que você vai ter na sua mão é a sua ideia. Digamos que a ideia seja um show de lançamento de um CD, certo? No planejamento, você tem que pensar em coisas estruturais. Por exemplo, tem algum edital aberto que eu possa colocar meu projeto? Tem alguém que esteja interessado em patrocinar o meu projeto? Né? Onde o meu projeto vai acontecer? Quantas pessoas cabem nesse lugar? Eu vou cobrar ingresso?
que tipo de equipamento eu preciso? Como é que eu vou controlar a entrada do público? Vou contratar uma etiqueteria na internet? Quantas pessoas vão estar comigo? Na verdade, é como se você estivesse fazendo um retrato falado do seu evento cultural, entendeu? Então, quanto mais detalhes você pensar nessa fase de planejamento, melhor vai ser o seu evento cultural. Mais estruturado, né, e planejado ele vai estar e você vai cair em menos perrengue, certo? Então, essa foi a fase do planejamento, tá? E o que você deve fazer na fase de organização de um projeto cultural, de um evento cultural? Na fase de organização, você vai pegar todos os itens que você listou lá no planejamento. Lembra que você fez um monte de perguntas para você mesmo, né? Então, você vai pegar todas essas perguntas e você vai dar nome aos bois. Você vai dizer um por um quem vai assumir cada função, certo? E aí eu já faço um checklist bonitinho, escrevo o nome da criatura, né, com o número do telefone, para ficar bem fácil, né? E aí você vai entrar em contato com todas as pessoas, você vai agendar data, você vai dizer o que você precisa delas, você vai combinar preço, você vai deixar tudo acertado com essas pessoas na fase da organização, né? Eu gosto de falar também como é que eu vou pagar, né? Se vai ser de algum projeto, se vai ser de bilheteria, se o pagamento vai demorar para sair, se vai ser na hora, essas coisas eu acho que é uma coisa importante para a gente falar. Se vai ter nota fiscal, se não vai ter nota fiscal. Nessa fase, eu também construo o meu cronograma, né? E aí eu gosto de construir junto com os fornecedores para a gente se organizar melhor, porque eles vão me passar o tempo que eles precisam para montar cada coisa, né? Aí junto com eles eu crio um cronograma que, ou seja, uma organização do meu tempo, do tempo de como vai ser a montagem do meu evento cultural, certo? E aí fica tudo bem amarradinho. A fase da organização é a fase que você tá comunicando às pessoas tudo que você vai fazer no seu evento cultural. E o que eu devo fazer na fase de coordenação de um evento cultural? A fase da coordenação é a hora da brincadeira verdadeira. É quando a coisa realmente está moendo, certo? É o dia do show, o dia do lançamento, o dia do espetáculo. Enfim, é a hora do vamos ver. E o que você tem que fazer nesse momento é ter certeza absoluta que tudo vai sair exatamente como você planejou. Simples assim. É só isso que você tem para fazer na fase da coordenação. Então, o seu objetivo é não ter que fazer nada nesse dia, tá? A não ser ver as coisas rodando bem tranquilamente, beleza? Então, para isso, né, você vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E você vai estar super ligado no seu checklist e no seu cronograma. Vai tomando conta, vendo se está fazendo tudo certinho, né? Checklist, vai olhando se todo mundo está chegando na hora, né? Tipo, se eu marquei com o cara do som às 6 horas, né? E deu 6 horas e o cara do som não chegou, eu ligo imediatamente e pergunto se está acontecendo alguma coisa, se ele vai conseguir chegar, né? Normalmente ele diz assim, estou estacionando. É bom assim, né? E assim vai ser durante todo o dia do seu evento, até o aplauso final. Você vai prestar atenção se todo mundo que combinou com você lá na fase da organização, você combinou com as pessoas, você vai cobrar das pessoas que elas façam simplesmente o que combinou com você. É isso. Coordenar um evento cultural é só isso. E claro, descascar os abacaxis que aparecerem, né? E o que você vai fazer na fase de finalização do seu evento cultural? Ju está perguntando qual é o tema da live. Ju, o tema da live hoje são os pilares da produção cultural. Eu estou falando sobre 4 pilares que são os pilares que eu uso para produzir um evento cultural, que é planejamento, organização, coordenação e finalização. Eu uso esses 4 passos para deixar o meu evento redondinho e sem dor de cabeça, né? O que eu faço na fase de finalização do meu evento cultural? Bem, a fase da finalização ela já começa na desmontagem, certo? Então é importante lá no começo você prever que você vai precisar desmontar. Ju tá aqui falando, vou continuar assistindo. Márcio, fica comigo. Se tiver pergunta, manda aí, tá? Na fase da finalização, você vai precisar desmontar tudo que você montou, certo? Quando tudo acaba, um outro espetáculo começa, que é a hora de montagem, né? Tudo tem que ser tirado com segurança,
né? Dentro do tempo determinado pelo lugar, porque às vezes você tem que pagar hora extra, coisa assim, né? Então, por isso você é o último a sair. Porque é você que vai ver se está tudo correndo bem, se todo mundo entregou tudo, está tudo ok, certo? E nos dias seguintes você vai marcar com os seus fornecedores e artistas, perguntar se deu alguma coisa errada, né? Tentar fazer uma avaliação com eles, sabe? E perguntar o que eles acharam bom também, que é legal. Mais importante é você saber o que foi que achou, o que saiu errado. O que deu ruim é o mais importante, porque aí você anota e no próximo você faz diferente, tá? E aí dessa forma você vai organizando sua caminhada, certo? Nessa fase, você organiza toda a documentação contábil da prestação de contas, ou seja, todos os documentos que você vinha juntando ao longo do projeto todo, né? Nota fiscal, recibo, essas coisas, você vai organizar aqui na fase da prestação de contas, certo? Na fase da finalização. Mas não pode esquecer também de fazer o relatório de execução, que é onde você conta tudo o que aconteceu e é também onde você conta que você cumpriu tudo que você tinha prometido, né? O ideal é você embasar o seu relatório nas contrapartidas que você ofereceu, né, para quem estava pagando. Eu gosto de fazer uma lista que eu chamo de promessas, e me fugiu a palavra agora, exigências e promessas. Tudo que eu prometi no projeto, tudo que eu disse que eu ia fazer e tudo que quem estava me contratando exigiu, porque tem coisa que não sou eu que prometo, que é a pessoa que exige, né? Eu exijo que você bote um banner na porta, tá bom, tá aqui o banner na porta. Então eu faço uma lista de tudo que eu prometi, tudo que foi exigido e vou fazendo meu relatório de prestação de contas, falando, eu fiz um banner, coloquei na porta, tá aqui a foto, né? E o banner foi assim, tá aqui a arte do banner. E você vai embasando o seu relatório de prestação de contas numa lista que é uma lista concreta, fica mais fácil do que você fazer uma coisa mais subjetiva, entendeu? Para mim é mais fácil, eu tô contando o meu caminho, tá, gente? Né? Por exemplo, se você disse pro patrocinador que você vai botar a tradução em libras, né? E aí você vai falar como é que foi, você vai mostrar foto dos tradutores, né, em ação lá, e assim você vai mostrando tudo que você falou que ia fazer e comprovando que você cumpriu, né? E com isso você também garante trabalhos futuros, né? O que pode acontecer se eu não estruturar o meu evento cultural? Bem, quando você ignora que existem 4 pilares, você pode realizar sua ação cultural sim, tá? Mas você vai estar estruturando ela em cima de uma base muito frágil, né? E aí pode dar problema e de repente tudo ruir, né? E você não quer passar por esse tipo de perrengue. Claro que você quer ter história para contar, mas não esse tipo de história, tá? E é porque você vai estar contando com sua sorte e isso é bem perigoso. Por exemplo, digamos que você não fez a parte de planejamento e aí você contratou uma orquestra para tocar. Beleza, pulei o planejamento, não precisava disso, tá? Tudo lindo e maravilhoso. E quando os músicos chegam, não tem cadeira para eles tocarem. E aí? Porque essas necessidades, a cadeira, a estante de partitura, o pódio do maestro, isso a gente levanta na fase de planejamento. Então, quando eu pulo a fase de planejamento, imagina o transtorno que vai sobrar para mim lá na frente, né? Imagina que você pulou a fase de coordenação, por exemplo. Como é que eu pulo a fase de coordenação? Já está tudo planejado, tudo organizado. Quando 2 horas antes está bom demais, tem tempo demais para eu realizar o meu evento. 2 horas antes eu chego lá, para ver se tudo está acontecendo bem. E aí quando você chega lá, de repente o cara trouxe o som errado. Não trouxe o equipamento que você precisava. De repente não tem o kit de microfone de bateria. E aí, pensa no perrengue que vai ser, e aí você vai ficar em maus lençóis sem necessidade. Você não precisava passar por isso. É só você entender que tem 4 passos que você vai dar e que vão te dar paz no coração. Ju está fazendo uma pergunta aqui. Carlinha, como agir com substituições de, por exemplo, elenco de teatro? Ju, essa é uma parte bem mais artística, né? Eu sei te falar como é que eu vou... E assim, eu não sou mulher das artes, né? Eu sou mulher da produção. Mas eu sei te falar como é que eu faço, por exemplo, com substituição de fornecedores. Às vezes acontece alguma coisa e você precisa substituir fornecedores. E talvez seja a mesma coisa com o elenco. O que eu faço? De que forma eu me preparo para isso? Eu me preparo tendo vários fornecedores, tendo vários contatos, né? Então, quem tem um, tem nenhum, né? Eu procuro sempre ter boa relação e trabalhar com vários fornecedores diferentes
justamente porque numa situação como essa eu tenho pessoas a quem recorrer, né? Mas eu acho que o mais importante, se for uma coisa de urgência, emergência, o mais importante é manter a calma, respirar, porque vai ter solução. Os perrengues vão acontecer, mas vai ter solução. Se é uma coisa que você tem longo prazo para resolver, o mais importante é você tratar a pessoa com respeito. Você vai precisar substituir alguém, vai precisar tirar alguém do elenco, por exemplo, porque não está indo bem. A minha sugestão é que você se coloque no lugar dessa pessoa e você trate essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Então você vai tratar essa pessoa com respeito, com transparência também, porque você vai dizer para ela por que ela está saindo, né, com delicadeza, para que ela na próxima ela não saia, né, para que ela consiga corrigir isso nela. Mas você deixa claro porque ela está saindo e trate sempre com respeito, com carinho, porque imagine se você estivesse naquela situação. Era bem ruim, né? E às vezes a pessoa tem... Às vezes não é essa situação e às vezes uma pessoa simplesmente pediu para sair do elenco. E agora, como é que eu faço para botar uma outra pessoa no lugar? Bem, nos espetáculos que eu trabalho, normalmente os diretores eles têm sempre o que a gente chama de stand-in, né? A pessoa que também ensaia, mas não está no elenco. Ele está só como um elenco de apoio. Caso seja preciso, ele entra ali para cobrir aquele artista que não pôde participar. Isso normalmente quando a gente tem assim, nos papéis principais, né? O papel principal da peça. Aí você garante que tem lá uma pessoa que também sabe fazer aquele papel principal para poder atuar. Aconteceu uma coisa bem interessante, né? O meu marido é maestro. E ele é maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Recife. E o maestro adjunto, ele é como se fosse o vice-maestro da orquestra, né? Você tem o maestro titular e você tem o maestro adjunto, que está lá junto do maestro titular. E o que foi que aconteceu? O maestro titular foi diagnosticado com Covid no dia do concerto. No dia do concerto, às 6 da tarde, o teste dele deu positivo. E o concerto era às 8 da noite. E aí o meu marido, o que foi que fez? Pegou o paletó e foi reger. E por que ele conseguiu reger nesse dia? Porque ele tinha estudado tudo como se ele fosse reger. Ele tinha estado em todos os ensaios, ele tinha estudado toda aquela obra que ia acontecer ali. Ele ficou prontinho para entrar. Ele só não ia entrar. E aí, na hora H, ele precisou entrar e ele conseguiu fazer o concerto com a orquestra, mesmo sem ele próprio ter ensaiado com a orquestra. Ele só tinha assistido os ensaios. É isso. A gente prepara alguém para substituir o que é insubstituível. Um maestro, dá para a orquestra tocar sem maestro? Uma orquestra com 70 músicos? Não dá. Não dá para tocar sem maestro. Então, a gente tem que preparar aqueles que são insubstituíveis, a gente tem que realmente deixar alguém a postos para substituí-lo. E isso está lá na fase do planejamento, né? Voltando para o nosso tema da nossa live aqui, isso está lá na fase do planejamento, porque é lá que a gente vai pensar, eu preciso ter aqui alguém que possa substituir caso aconteça alguma coisa com essa criatura, né? Tá bom? Será que eu respondi a tua pergunta? Espero que sim. Então vamos lá, qual é a forma correta assim, de fazer um evento cultural? Não é a forma correta, a forma mais tranquila de fazer um evento cultural. É você garantindo que você vai realizar os 4 pilares de um evento cultural, que é planejamento, organização, coordenação e finalização. Aí você planeja seu evento com cuidado, né? Se você planejar seu evento com cuidado, se você descreve a ação com todos os detalhes, como se fosse um retrato falado, se você gasta tempo com a sua organização, se você fala com cada fornecedor com clareza e também com muitos detalhes, se você é o primeiro a chegar e o último a sair da sua montagem, se você está atento ao cronograma, né? Se você tem atenção a todas as despesas, se você guarda os seus comprovantes, se você olha para trás, né? E ao terminar o seu evento, você conversa com as pessoas, né, que trabalharam com você para avaliar de forma sincera e honesta, aí você vai estar cumprindo todas as etapas e você provavelmente vai ser um produtor incrível e vai ter muito trabalho.
Ju tá falando aqui, minha dúvida mesmo é mais direcionada ao PROAC. Fico pensando, caso aconteça, de fazer a substituição. Isso não é uma coisa muito comum, né, Ju? A gente substituir pessoas do elenco, sim, mas pessoas que estão no que a gente chama de equipe principal, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer o São João Sinfônico, que é um evento que eu faço, aí eu anuncio, vou ter Geraldinho Lins cantando com a Orquestra de Câmara de Pernambuco. Geraldinho Lins é o solista anunciado, certo? Então, eu consigo substituir o violinista? Consigo. Eu consigo substituir os percussionistas? Consigo. Eu consigo substituir o iluminador? Consigo. Mas eu consigo substituir Geraldinho Lins? Não consigo. Então, tem algumas pessoas que é o que a gente chama de equipe principal, né? Aquela equipe principal, aquela equipe dura, que a gente não consegue substituir porque tudo está sendo feito, vendido, digamos assim, em cima do nome daquela pessoa, né? Então, normalmente pessoas que estão na minha equipe principal, eu não consigo substituir com facilidade. E aí, quando a gente está falando de projetos de leis de incentivo à cultura, né? Projetos que são incentivados, aí a gente tem que comunicar, no seu caso você tem que comunicar ao PROAC, você tem que dizer, é o seguinte, o meu ator principal que estava lá na minha equipe principal, ele quebrou o pé, ele não vai poder fazer. E a gente está colocando uma outra pessoa no lugar. E você justifica isso e você pergunta se você pode fazer, né? Ou, se for o caso, você vai chutar lá para frente. Agora, se essa pessoa é o pilar da sua, tipo assim, o show de Gal Costa sem Gal Costa, não vai rolar, não vai acontecer, né? Você tem que adiar, você tem que entender que tem coisas que não dá para mudar. Agora, caso você, por exemplo, dentro de uma orquestra eu consigo mudar os músicos. Os meus músicos não estão na lista da minha equipe principal dos meus projetos. Eles são pessoas que estão compondo uma equipe, mas eu posso trocar, isso não tem problema. Eles nem sabem, para falar a verdade, né? Quando você faz o projeto, você nem coloca, nem lista o nome de todo mundo. Né? É isso, o mais importante de tudo é você entender que do outro lado tem uma pessoa. Acredite, lá no PROAC tem pessoas te atendendo. Então, quando essa pessoa te atender, você vai contar seu problema para ela. Você vai dizer, a pessoa vai ter que sair do elenco. Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu já tenho uma pessoa para substituir, eu posso substituir? O importante é você manter esse canal de diálogo aberto e sempre perguntar, sempre perguntar. Não faz da sua cabeça, você pergunta antes para depois fazer que vai dar bom. E não vai ter bronca séria não, beleza? Vamos pra frente, é isso. Gente, então, sabe como é que você faz para você começar a fazer, saber por onde começar a fazer o seu evento cultural? Você vai listar todas as funções que você acha que deve ter em cada fase. Começa a fazer esse exercício, né, para você conseguir enxergar de fato o que tem que ser feito para que a sua ação cultural seja impecável. Né? Faz uma lista, começa listando tudo que está na sua cabeça. Na fase de planejamento, o que você acha que tem que fazer? Na fase de organização, o que você acha que tem que fazer? Na fase da coordenação, o que você acha que tem que fazer? E na fase da finalização, o que você acha que tem que fazer? Faz uma lista, faz esse exercício, porque isso vai fazer com que você vá enxergando cada dia mais coisas e mais coisas e mais coisas, tá bom? Essa é a minha dica prática de hoje. Atenção, tá? Se você gostou do conteúdo, continua por aqui. Eu tô sempre aparecendo por aqui, mostrando para vocês caminhos mais fáceis da produção cultural. Se você tem dúvidas, manda para mim no direct, ou manda no comentário desse vídeo aqui, tá? Aproveita para seguir o canal. Lá na rede vizinha tem um canal com muito conteúdo. Aqui no perfil também tem conteúdo pra caramba. Vai maratonar que você vai ser um produtor incrível, tá? E qualquer coisa eu tô por aqui pra gente conversar. Um beijo, tchau, tchau!